Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa tarde mais uma vez. A Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na pessoa do magnífico reitor, professor Dr. Pascoal Barretti, tem a honra de receber os presentes para a solenidade de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Inácio Loyola Brandão. Anunciamos a participação virtual do magnífico reitor da universidade, professor Dr. Pascoal Barretti, que presidirá remotamente esta solenidade. E para compor a mesa diretora dos trabalhos, aqui presencialmente, gostaríamos de convidar nesse momento, então, a vice-reitora da Unesp, professora doutora Maísa Furlan, que vem acompanhada do diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara, professor Dr. Cláudio César de Paiva, o secretário-geral da Unesp, professor Dr. Erivaldo Antônio da Silva, Senhoras e senhores, anunciamos, então, neste momento, a entrada no recinto do senhor Inácio de Loyola Brandão, que será homenageado neste ato e convidado a compor a mesa diretora. Vocês podem sentar-se, por gentileza. Com a palavra para a abertura desta solenidade, o magnífico reitor da Unesp, professor Dr. Pascoal Barretti, que presidirá os trabalhos. Senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho para a entrega do título de doutor honoris causa ao senhor Inácio de Loyola Brandão e convido a todos para acompanharem a execução do hino nacional brasileiro.
Nós agradecemos a presença do prefeito da cidade de Araraquara, excelentíssimo senhor Edinho Silva, muito obrigado pela presença, e da senhora Márcia Gulo, esposa do senhor Inácio Loyola Brandão, muito obrigado pela presença também. Em seu nome agradecemos também a todos os demais familiares presentes. Viu? Anunciamos a palavra do professor Dr. Cláudio César de Paiva, diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, campus de Araraquara, em seu pronunciamento panegírico ao homenageado. Por gentileza, aqui da tribuna, professor. Magnífico reitor da Unesp, professor Dr. Pascoal Barretti, caríssima senhora vice-reitora, professora doutora Maísa Furlan, em nomes dos quais cumprimento todos os membros da comunidade unespiana, em especial da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Excelentíssimo senhor Edinho Silva, prefeito municipal de Araraquara, em nome de quem cumprimento toda a comunidade araraquarense. Ilustre mestre Inácio de Loyola Brandão, em nome de quem cumprimento todos os familiares e presentes nessa cerimônia. Natural de Araraquara, o escritor Inácio de Loyola Brandão nasceu em 31 de julho de 36, filho de Antônio Maria Brandão, um ferroviário, e de Maria do Rosário Lopes Brandão. E dizer que seu pai ficaria muito orgulhoso se estivesse aqui, né, por esse momento tão significativo. Inácio cursou os 4 anos do então chamado ensino primário na escolinha da professora Cristina Machado, primeiro e segundo anos, e no Colégio Progresso, terceiro e quarto anos, instituições de ensino particular, sendo a última um colégio católico e tradicional da cidade de Araraquara. A professora Ruth Sigmini é apontada por Inácio como a principal influência na sua formação. Um de seus principais amigos no Colégio Progresso foi o dramaturgo José Celso Martinez Correia. O então denominado curso ginasial e o científico, que correspondiam à época aos 4 últimos anos do ensino fundamental e aos 3 anos do nível médio, foram realizados no Ginásio Estadual Bento de Abreu, que se transformou no Instituto de Educação Bento de Abreu, o IEBA. Mudou-se para São Paulo em 57, onde consolidou-se uma trajetória profissional consagrada na área de letras, amparado por uma imaginação prodigiosa. Trabalhou entre 57 e 66 do jornal Última Hora, onde atuou como repórter, colunista e editor de variedades. Em 1966, aos 30 anos, ingressou para a revista Cláudia, da editora Abril, passando posteriormente pela Realidade, uma das maiores revistas dos anos 60, e editou a revista 70, a primeira tentativa de criação de uma Vogue brasileira. Além disso, atuou na editora 3, fez parte do corpo editorial do Planeta durante 5 anos, posteriormente na revista Luz, Ciência e Vida, e organizou coleções de livros. Entre 79 e 1990, esteve fora da imprensa quando assumiu a direção da Vogue. Seu primeiro livro de contos, Depois do Sol, foi lançado em 1965. Ao completar 55 anos de carreira, em 2020, já tinha publicado quase 50 livros, sendo 2 relatos de viagens, Cuba de Fidel e O Verde Violentou o Muro, e o restante de romances, contos, crônicas, textos infantis, juvenis e teatro. Produziu, além disso, mais de 20 projetos especiais, como histórias de bancos, de empresas, de clubes de futebol, de teatro, textos para livros de fotografias. Entre seus livros mais conhecidos estão os romances Bebel, Que a Cidade Comeu, de 1968, Zero, muito polêmico, tendo sido proibido no período da ditadura militar. Dentes ao Sol, Não Verá País Nenhum, O Beijo Não Vem da Boca, A Altura e a Largura do Nada, os livros de contos e de crônicas Cadeiras Proibidas, O Homem que Odiava a Segunda-feira, O Romance Infanto-Juvenil, O Menino que Vendia Palavras. Esse livro infanto-juvenil ganhou o prêmio Fundação Biblioteca Nacional
como melhor infantil de 2007. Posteriormente, ganhou o Prêmio Jabuti em 2008 na categoria de melhor livro de ficção do ano. Além do Prêmio Jabuti, Inácio Loyola Brandão recebeu também o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra, conferido pela Academia Brasileira de Letras em 2016. O escritor realizou também roteiros de filmes, teve livros adaptados para o teatro, viveu na Itália e na Alemanha, tem livros traduzidos para o inglês, para o espanhol, para o alemão, para o italiano, para o húngaro, para o tcheco e para o coreano do sul. E certamente de outras línguas que já está desatualizado ao levantamento. Em dezembro de 2019, o acadêmico Inácio Loyola Brandão venceu o tradicional prêmio Juca Pato da União Brasileira de Escritores com o livro Não Verás País Nenhum. Em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras de 2019, Inácio de Loyola Brandão declarou: para desenvolver o Brasil, precisamos de desenvolvimento, democracia, liberdade, saúde para sobreviver, ensino e trabalho, ausência de fome e miséria, de segurança e, acima de tudo, ética e verdade. E, principalmente, nos relacionarmos sem ódio, indignação e acirramento. E encerrou, dizendo: não podemos repousar a cabeça alheios ao terror, nem permitir que nos arranque a voz de nossas gargantas. Com esse título, a Unesp homenageia um dos maiores expoentes da literatura brasileira, um araraquarense que teve sua trajetória em vários momentos tangenciados com a Unesp, em particular com a FCL de Araraquara. Um dos seus livros favoritos, O Verde Violentou o Muro, foi escrita na sala do professor Carlão, cedida pelo professor Jorge Nagli, ex-reitor da Unesp, a partir das cadernetinhas que trouxe de Berlim. É importante assinalar que se trata de um esforço hercúleo, quase em loco, mapear e tentar produzir a magnitude da obra desse gênio araraquarense, que utiliza a literatura como expressão maior de sua arte, as letras para se manifestar contra as injustiças e as barbáries da sociedade brasileira, e a fala para levar a força da esperança aos céticos, errantes e desesperançosos. A homenagem que se presta está à altura dos seus feitos, muito embora deva ser reconhecido de antemão que tudo que possa ser dito sobre Inácio Loyola Brandão será sempre considerado muito ínfimo diante de sua grandeza e das contribuições às letras e à humanidade. Com a mesma maestria e lucidez, compreende a importância dos fatos cotidianos e traduz suas percepções em contos, também enxerga, interpreta e revela sua inconformidade com a exclusão e as injustiças decorrentes dos grandes movimentos econômicos e políticos da nação. Inácio, um profeta, poderia assim defini-lo a partir da leitura desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Uma obra de ficção política, político-democrática. Uma ficção. Quanta provocação, quanta ironia. Talvez Antônio Cândido tenha compreendido melhor que ninguém ao qualificá-lo como dono de um realismo feroz. Enfim, quem é Inácio de Loyola Brandão? Certamente, se eu perguntasse para a Márcia, teria uma resposta. Para a Rita, outra talvez, né? Daniel, todos nós teríamos alguma resposta, alguma informação diferente. E eu tenho uma resposta pretensamente aglutinativa. Quem é Inácio? Inácio, um gênio para os araraquarenses, um imortal para a Academia Brasileira de Letras e um cidadão do mundo aos apreciadores da boa literatura, que continua freneticamente criando, produzindo e transformando vidas com suas palavras. Essa é talvez a definição mais aglutinativa que se tem da pessoa que penso pretensamente seja de Inácio Brandão. Bom, nunca fez tanto sentido a frase ao mestre com carinho. Essa é a essência e o simbolismo desse título de doutor honoris causa, o reconhecimento de uma trajetória do grande mestre Inácio de Loyola Brandão. Muito obrigado.
Anunciamos a leitura do termo de outorga. Para tanto, convidamos à tribuna o professor Dr. Erivaldo Antônio da Silva, secretário-geral da Unesp, para a leitura do termo. Termo de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Inácio de Loyola Brandão. Aos 28 de janeiro de 2021, às 14 horas, na sala de reuniões dos órgãos colegiados centrais da Unesp, na cidade de São Paulo, em cerimônia presidida pelo professor Dr. Pascoal Barretti, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, compareceu o senhor Inácio de Loyola Brandão para receber o título de doutor honoris causa que lhe é outorgado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, por deliberação do Conselho Universitário, nos termos do inciso 3º do artigo 101 do Estatuto da Universidade. Do diploma que a seguir será entregue ao outorgado, constam os seguintes termos: República Federativa do Brasil, Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no uso de suas atribuições e em vista da deliberação do Conselho Universitário, em sessão de 22 de outubro de 2020, confere a Inácio de Loyola Brandão o título de doutor honoris causa em reconhecimento à sua valiosa contribuição à literatura brasileira, expressão maior de sua arte. São Paulo, 17 de dezembro de 2020, professor doutor Sandro Roberto Valentini, reitor. Por constar, eu, Erivaldo Antônio da Silva, secretário-geral da Unesp, presente termo que assino juntamente ao reitor e o ora outorgado, São Paulo, 28 de janeiro de 2021. Anunciamos neste momento a entrega do diploma ao homenageado. Convidamos o senhor Inácio de Loyola Brandão para se dirigir à frente da mesa, por gentileza. Para proceder à entrega do diploma ao homenageado, convidamos a vice-reitora da Unesp, professora doutora Maísa Furlan. O reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no uso de suas atribuições e em vista da deliberação do Conselho Universitário, em sessão de 22 de outubro de 2020, confere a Inácio de Loyola Brandão o título de doutor honoris causa, em reconhecimento à sua valiosa contribuição à literatura brasileira, expressão maior de sua arte e a força de suas palavras para se manifestar contra as injustiças e as barbáries da sociedade brasileira. Me emocionei, hein? É bom estar escrito aqui, contra a barbárie. Isso.
Uma salva de palmas mais uma vez. Gostaríamos de convidar, então, o senhor, neste momento, para que possa fazer o seu pronunciamento, senhor Inácio Loyola Brandão. Vamos ouvi-lo, por favor. Vai dar para entender? Com máscara e tudo? Bom, boa tarde. Eu nunca fui formal a vida inteira. Então eu vou continuar meio a meio aqui. Eu lembrei que recentemente eu fiz um breve procedimento, médico adora essa palavra, e descobriram alguma coisa e disseram, o senhor vai já para o hospital. Catastrófico, eu achei que já estava morrendo. Mas aí eu falei, bom, então eu vou. E a Márcia, minha esposa, estava comigo, falou, então vamos pegar o carro. Aí disseram, não, a ambulância está pronta. Eu nunca tinha andado de ambulância. Era das poucas coisas que faltava, ambulância e camburão. Helicóptero eu ainda andei recentemente. Mas quando eu estava chegando na porta da ambulância, o motorista me fez uma pergunta que eu adorei. O senhor quer com emoção ou sem emoção? É com emoção. A toda velocidade e com a sirene ligada. Eu falei, vai sem emoção. Só que eu não contava com as ruas de São Paulo. E fui pulando de buraco em buraco. Professor Cláudio César de Paiva, vice-reitora, secretário, os nomes no meu corpo, mas todos os que já foram nomeados. Uma vez na cidade de Botucatu entrou um vereador e falou 29 nomes seguidos, agradecendo. Edinho. O Edinho era um jovem que eu conheci numa livraria em Araraquara, da Marina. A Marina era uma comunista, mas aquelas comunistas cordiais, simpáticas. Nunca comeu uma criancinha nem nada. Vendia todos os tipos de livros. E o vigário da Matriz, que era em frente à livraria dela, processou-a. E o padre perdeu. E um dia chegou um garotão e disse, o senhor me dá um autógrafo nesse livro? E eu olhei, era Não Verás País Nenhum. A nossa amizade começou ali. Aquele garoto da livraria, hoje é o prefeito de Araraquara pela terceira vez. Bom, agora tenho que falar. Eu vou tirar. Todo mundo faz teste na saída, tá bom? Nesse instante, entre os mais altos da minha carreira, eu devo estar feliz. Eu estou alegre, estou me achando, estou dizendo, sou mais eu, satisfeito, pensando todavia, será verdade? Será ficção? Honoris causa? Puxa, quem iria pensar nisso um dia? Não o meu pai, Antônio Maria Brandão, que deveria estar aqui, e que me incutiu o gosto pelos livros. Não meu tio José, que deveria estar aqui, e que foi um que me incentivou muito para escrever. Ele também é um escritor que gostaria de ter escrito a história da Estrada de Ferro Araraquarense. Não meus professores, como Cristina Machado, como Lourdes Prado, como Ruth Signini. E recentemente eu descobri, ainda viva, em Rio Claro, a Deise Albertini, que me deu aulas no Colégio Progresso de Araraquara.
Com 94 anos, eu tenho 2 professoras do primário vivas, aos 84 anos. Pouca gente tem isso. Quando eu fui para a Academia Brasileira, a Ruth Sinini mandou um bilhete através do irmão dela, dizendo, ela também hoje tem 90 e tantos. Inácio, a vida inteira eu tive uma dúvida, eu me questionei se realmente eu tinha feito certo de dar aulas e de formar gente, de ensinar. Nesse momento que você ganha o Prêmio Machado de Assis, dentro da Academia Brasileira de Letras, eu tive certeza de que eu estava certo. Morro com essa certeza. Li esse bilhete na academia e os acadêmicos todos aplaudiram. Isso vale a pena você lembrar, no momento em que recebo esse título honoris causa. Eu recebo esse título. Gente, eu nunca fiz uma faculdade. Eu terminei o colegial e saí para a vida. Chegando em São Paulo, eu precisei trabalhar para viver. E jornal não tinha horário, não tinha final de semana, não tinha feriado. Que hora que eu ia para a faculdade? Que hora estudar? Mais do que tudo, como pagar? Meu curso foi o jornal. Minhas aulas, as ruas. As matérias, as pessoas que entrevistei, as muitas vidas que contemplei, reportei e descrevi. Meu aprendizado foi de Brasil, vivência do Brasil, de brasileiro. Honoris causa. Eu espero que antecessores meus, dados pela Unesp, do naipe de Pérez Esquivel, Prêmio Nobel, Orlando Vilas Boas, que foi meu amigo, Celso Furtado, meu antecessor na cadeira 11 da Academia Brasileira, Antônio Cândido, esse colosso, e outros, não se envergonhem com minha presença nesta lista. Aliás, no início da minha carreira, eu escrevi um livro. Muito antes de publicar o primeiro livro, eu escrevi um romance. E eu consegui dar uma carteirada, porque o Antônio Cândido foi casado com a Gilda Mary Souza, que era de uma família araraquarense. Então, fiz um trânsito e consegui mandar meu primeiro original para Antônio Cândido, que leu e foi muito cavalheiro, foi muito gentil. Um dia me telefonou e diz, Inácio, li seu livro. Você fez 11 personagens e todos falam igual, porque é um personagem só. Você tem que reduzir. Você não sabe ainda trabalhar com personagens. Faça 1 ou 2 e vai ser mais fácil de você trabalhar. Primeira lição de técnica literária. Eu falei, mas o seu livro é muito, muito ruim. É a pior coisa que eu já li. Maravilha. Maravilha. Joguei fora. Joguei fora 4 livros antes de publicar o primeiro. Ou você publica aquilo que você tem certeza, ou... Enfim. Quando pergunta a certas pessoas quais foram os autores e livros mais importantes de sua vida, e que os levaram a atingir a proeminência, vamos dizer, é fatal responderem Ulisses, de James Joyce, as peças de Shakespeare, Machado de Assis, Dante, Fernando Pessoa, Cervantes, Balzac, T.S. Eliot, Thomas Mann, Faulkner, Graciliano Ramos. Enfim, a nata, os grandes, os clássicos. Pois nesse momento, eu já agradeci, né, professor? O título não. Então, eu estou agradecendo agora. Muito obrigado. Muito obrigado ao Unesp. Eu vou agradecer a vida inteira. Nesse momento em que recebo esse título de alto grau, eu digo que o livro mais importante de minha vida, que mudou minha cabeça, foi O Patinho Feio, de Andersen. Não fosse ele, certamente minha vida seria outra.
Criança ainda, eu passei da escolinha de Cristina Machado para a de Lourdes Prado. Segui para o Colégio Progresso, como você já citou, eu te chamo de você porque eu tenho o dobro da sua idade. Aluno de Ruth Segnini e Deise Albertini. Lourdes morreu há 2 anos, Ruth e Deise continuam vivas. Quantos dessa minha idade têm 2 professoras de primário vivas? Minha carreira, meus prêmios, o estar em 2 academias, ser honoris causa, eu devo pura e simplesmente aos meus professores, pessoas fundamentais. Espero que Ruth e Deise, vivas ainda, uma em Araraquara, outra em Rio Claro, saibam que aquele aluno esquisito, que era eu, que se achava muito feio, era introvertido e incapaz de se relacionar, está hoje recebendo um dos mais altos títulos que uma universidade concede. Se não seguiram minha carreira, elas dirão: o Brasil está mesmo mal. Imaginem conceder o honoris causa a um desengonçado daqueles. Antônio Wise, que adorava dizer palavras que não entendíamos, comentaria: um madragas, um trangalha danças. Corram ao dicionário. Sou um narrador, conto histórias. A vida inteira foi assim. Tive um pai que adorava ler. Tia Margarida, irmã de minha avó Branca, era paralítica e nos contava 20 vezes os contos da Carochinha. E de cada vez ela contava de uma maneira diferente. Ela citava viagens malucas. Um dia eu perguntei: tia, você é paralítico, não sai dessa cadeira, nunca viajou. De onde tira isso? Ela apontou para a cabeça. Daqui. Entendi. Tirava da cabeça, da imaginação, do delírio, das mentiras que se tornam verdades na fala e no modo como ela narra. Tornavam verdades na fala e no modo como ela narrava. Ela era uma mágica. Rosa Monteiro, uma autora espanhola que está muito em moda hoje em dia, em grande voga, uma grande autora. Ela começa a fazer sensação no mundo, tem um livro chamado A Louca da Casa. Pois para ela, a louca da casa é a imaginação, uma coisa desenfreada. Belíssima definição. Pronto, fiz minha primeira citação. Porque é importante nesses discursos, nas teses do TCC, a gente fazer citações. E essa foi a primeira. Pois Lourdes um dia deu àquele menino feio, emburrado, que não se relacionava com ninguém, um livro. O número 1 da Biblioteca Infantil Melhoramentos, O Patinho Feio. Quando terminei de ler, ela me indagou: gostou? Entendeu? Percebeu que você fica pensando, vive pensando que é um patinho feio, mas que você pode ser um cisne? Aquele patinho feio era eu, fui eu. Mas na minha cabeça eu pensei, talvez eu pudesse me tornar um cisne. Cisne seria um exagero. Eu também não sou um urubu, nem um tucano, principalmente. Na vida eu já fui Tarzan, pirata, mas eu gostava muito da palavra corsário. Mosquiteiro, Zorro, príncipe submarino, Batman, feiticeiro, gnomo, Simba de Marujo, Pinóquio. Eu mentia. Aladim, Robson Crusoe. Depois ensinaram que é Crusoe. Para mim, continua o Crusoe da infância. Como dizíamos, Robson Crusoe foi o primeiro livro que eu li, que eu entendi que você pode combater a solidão. Depende de você, da sua cabeça, da criatividade. 28 anos numa ilha sozinha, pouca gente aguenta.
Nós não estamos aguentando o isolamento da pandemia. Imagine Robson Crusoe, que não tinha com quem falar, a não ser aquele índio sexta-feira que depois apareceu. Bom, fui fantasma, mandrake, papei a Branca de Neve, desafiei o lobo mau. Achava tenebrosos os pais de João e Maria por abandonarem os 2 filhos na floresta. E eu gargalhava com a bruxa pedindo a Joãozinho: mostra o dedinho para eu ver se está na hora de te comer. Tanto Lourdes Prado quanto Ruth me ensinaram a usar caderninhos de anotações. Inspiração não existe, diziam. Vá e olhe, observe, converse, fale, pergunta, ouça, fuce, se meta, seja um impertinente ou seja um chato. Curioso, curiosidade é fundamental. A inspiração, disseram elas, cada um de nós constrói com esse material. Eu tinha 8 anos. Daniel, André, Rita, Márcia, Diogo e também Bia, mãe de Daniel e André, que ainda hoje nos acompanha. Essa tarde é de vocês. Certa vez, aos 22 anos, no jornal Última Hora, aqui em São Paulo, onde eu comecei a carreira, fiquei por 9 anos, eu entrei na redação, estava vazia, era 2 da tarde, e eu vi um senhor batucando, estava batucando violentamente naquelas Olivetti 80, e fumando, e ele... Era Nelson Rodrigues, que além de dramaturgo escrevia uma crônica diária. Na verdade, ele escrevia um conto diário para o jornal. Era um sucesso imenso, a vida como ela é. Escrevia um conto diário para um jornal. Quem escreve sabe o que é isso. É um esforço monumental. Ele era do Rio, mas vinha a São Paulo eventualmente, quando algumas de suas polêmicas peças eram estreadas. Eu fiquei ali observando, embasbacado. Certo momento ele parou, me olhou, perguntou: quem você é? Respondi que era repórter e que o invejava demais. E perguntei: e como o senhor consegue escrever um conto por dia? Um conto muito bom, empolga milhares de pessoas. Todos os dias, com uma facilidade com que um caixa de banco confere cédulas e nos paga um cheque. E ele, olhando pela janela, meu jovem, olhe pela janela, olhe para a rua, olhe para dentro das casas, seja bisbilhoteiro, aí está tudo, tudo acontece. É só olhar e sacar. Quanto ao caixa do banco, coitado, ele não tem nem janela. Não eram sábias Lourdes e Ruth? Outro instante vem dessa juventude em que eu morava na redação. Adorava notícias, cheiro de jornal. Jornal sendo impresso, cheiro de tintas. No tempo que eu saía para a rua para fazer entrevista. Certo dia me mandaram fazer uma importante reportagem. Seria a manchete do dia. Algo grave se passava no mundo dos cafeicultores e eu precisava descobrir. Saí à rua como fotógrafo. Fui a todas as sociedades rurais. Falei com deputados e economistas. Nada. Voltei à redação, o chefe de reportagem me perguntou: conseguiu? É a manchete? E eu falei: não. Por quê? Ninguém quis falar. Nesse momento, Samuel Weiner, um dos maiores jornalistas do Brasil, o homem que criou Última Hora, um jornal revolucionário nos anos 50 e 60, meu mestre, me olhou com espanto. Ninguém quis falar. E você não entendeu, Inácio? Não entendeu que essa é a matéria? Por que ninguém quis falar? Volte para a rua. Se não conseguir, mande sua credencial do jornal pelo fotógrafo e nunca mais venha aqui. Nem em qualquer outro jornal. Saí e fiz a matéria. O jornalista é aquele que revela o lado oculto das coisas.
das situações. Com o tempo, aprendi que a literatura é semelhante. Revela o lado oculto de uma sociedade, aquilo que a gente não vê, de um país, de um grupo, de uma pessoa. Desnuda sentimentos, paixões e ódios. Lá descobri que muitas reportagens serviam de base para contos crônicas. De uma matéria com uma jovem que ansiava ficar famosa na televisão e se submeteu a tudo que a máquina exigia, nasceu Bebel que a cidade comeu, meu primeiro romance de 1968. Havia detalhes que eu não precisava colocar no jornal, mas que eram essenciais numa ficção. Assim, a literatura foi penetrando em mim como um soro que a enfermeira coloca na veia. O que dói é a primeira picada, depois faz bem. Nos regenera, assim como me regenerou, me formou. Tudo o que sou e fiz devo à literatura. Com meu romance Zero, saquei de dentro de mim o horror de ter vivido em uma ditadura. Essa que nunca existiu. Com Não Verás País Nenhum, mostrei o futuro possível, que acabou acontecendo. Um país sem árvores, água, um sol que mata. Horror. Não tive culpa se a realidade copiou a ficção. Eles que vieram atrás de mim. Se eu antevi um Ricardo Salles, escrevi tudo em letra minúscula, Ricardo Salles. Com Veia Bailarina, um depoimento pessoal, duro, mas bem-humorado, eu disse que a vida é a coisa mais bela, a única coisa real e boa que temos e devemos preservá-la. E que viver pode ser simples, gostoso, autêntico, e que nossos sonhos de consumo e nossos desejos de dinheiro e celebridade são patifarias que nos foram empurradas pela goela. Em 1996, quase atravessei para o outro lado. Sei lá se tem outro lado, mas sempre dizem. Por causa de um aneurisma na artéria cerebral direita, cheguei ao limite. Quando o médico chegou lá e foi clipar o aneurisma, ele estava para estourar. Por 2 segundos eu continuei vivo. Quantos 2 segundos em a minha vida me foram dados? Como não celebrar isso? Curioso, Veia Bailarina é um depoimento pessoal, hoje é recomendado por médicos para quem vai sofrer uma intervenção perigosa e invasiva. Meu livro acalma, dizem. Assim escrevi um livro do gênero que mais odeio, autoajuda. A vida inteira olhei para o Brasil como se estivesse olhando pela janela. O jornalismo me ajudou. Viajei atravessando esse país de ponta a ponta. Em cada canto, um aprendizado. Nunca me esqueço de uma criança de uma escola ribeirinha sobre o rio Amazonas, no Amapá. Ele leu O Menino que Não Tinha Medo do Medo, uma história infantil minha, e me disse, assim, sério, me inquiriu, por que o senhor fez um fim que não é fim? O senhor não sabe fazer um fim? Ou cada um faz o fim que quer? Eu posso inventar? Lição de literatura, jamais sacada por algum crítico ensaísta. A intervenção do leitor. Meus finais são abertos. Na última cena de Não Verás, meu livro mais bem-sucedido, traduzido em 12 línguas, você escolhe se Souza, o personagem, está louco, imaginando que sente cheiro de chuva e vento, ou se a natureza está realmente se refazendo. É uma escolha sua. Jurandir Ferreira, professor de português no Colégio Estadual de Ieba, nos dizia, evitem o lhe, ele destrói qualquer frase. E sentenciava, o ponto e vírgula, ninguém sabe para que serve. Somente um louco ou um conhecedor absoluto do português sabe usá-lo. Eu pensei na professora Maria Helena de Moura Neves e também em Ivanildo Bechara, meu companheiro, meu colega de academia do Brasileira de Letras, que sempre me cumprimenta assim, como vai o menino que vendia palavras? Um homem maravilhoso. Cidinha Valério, professora de História no Ieba,
recomendava. Síntese, meus filhos. Tem um poder de síntese. Ela tinha um sotaque. Quem escreve demais, escreve de menos. O mesmo dizia Ernest Hemingway, Prêmio Nobel norte-americano de 1964. Quando você quiser escrever um conto, escreva como se estivesse enviando um telegrama internacional pago do próprio bolso. Os novos, os jovens, você não sabe o que é um telegrama internacional. Ele não existe mais. Mas era algo assim, caríssimo, caríssimo, caríssimo demais. Media-se as palavras, escrevia-se em código. De qualquer modo, um telegrama internacional não estava distante dos códigos dos twitters com abs, bjes e outras palavras criptografadas. Um e-mail hoje é gratuito, por isso que o jovem não vai entender. Dona Mariquita, que lecionava ciências naturais ou biologia, recomendava: procurem sempre o que causa o fato, a ação, o que determinou o acontecimento. São mais importantes as causas, os porquês. Explicam e esclarecem. Dona Mariquita, minha gente, foi a mãe de Ruth Cardoso. Também de Araraquara, ela. A única primeira-dama decente desse país. Pelo que fez. Tirando uma população de 5 milhões de crianças do analfabetismo. Começou cinéfilo, adoro cinema, comecei como crítico aos 16 anos em Araraquara. Eu comecei como crítico porque eu adorava cinema e eu descobri que o crítico não pagava cinema, o cinema dava uma permanente. Então eu resolvi ser crítico, mas adorava cinema. Meu primeiro sonho foi ser diretor, depois roteirista. Eu acabei ficcionista. Meus referenciais, claro, são cinematográficos. Assim digo que essa fala é apenas um trailer do que será mesmo um discurso, um depoimento, quando, segundo Edinho e o professor Cláudio, pudermos nos reunir em Araraquara em um dia do futuro, se estivermos vivos, claro, se formos sobreviventes. Professor Cláudio, Edinho, amigos, família, todos que me acompanham pela internet. Mesmo eu sendo um narrador, um homem que vive da ficção, da fantasia, eu, celebrizado por livros distópicos sobre o Brasil, confesso, as realidades delirantes que criei em vários livros me parecem hoje narrativas amenas, suaves, delicadas, diante de tudo que se passou ou ainda se passa em Manaus e no Brasil. Pessoas puxando o ar não existindo, e elas sufocadas, gritando, gemendo agoniadas e morrendo. O inferno, o horror, a desumanidade, falta de compaixão. Vivi um episódio que jamais esqueço. A missa na Catedral da Sé, em homenagem a Vladimir Herzog, o Vlado, morto pela repressão, amigo que trabalhou comigo em jornal, anos 70. Catedral da Sé lotada. Mas lá fora sabíamos que estava a polícia, o DOPS, tudo a esperar para filmar, anotar, prender. A história vai e volta. Naquele momento vivíamos a ditadura, o medo. Hoje vivemos sob a presidência de um sociopata de boca suja, indiferente aos que morrem. Um homem que persegue a ciência, a cultura, os direitos humanos, a decência, a dignidade. Um homem sem a mínima humanidade. Homem? Seria isso um homem? Que instalou a escravidão, a escrotidão no Brasil. Puxou. Mas há outro problema grave. Ao sairmos dessa sala nesta tarde, tenhamos cuidado. Não tem a polícia, mas tem o vírus que pode estar aí ao lado para nos levar. A história se repete em modos diversos, e aqui não é imaginação.
Meus amigos, olhemos em torno. Nessa sala não estamos vivendo o surrealismo e a realidade. Participamos de uma cerimônia de alegria que precisou ser quase secreta. Cada um com sua máscara, as mãos besuntadas de álcool gel, enquanto lá fora corre uma pandemia como nunca se viu, graçando. Cada um de nós vai sair daqui com medo de contagiar e ser contagiado, sabendo que mais de 200 mil brasileiros estão mortos. Sabe-se lá quantos ainda vão seguir essa multidão para o fundo da terra. Essa reunião, meus caros, é uma cena surreal, distópica, alucinante, quase inacreditável. Vida é literatura, literatura vem na vida. Muito obrigado. E até a próxima entrega, quando aí vocês vão ver quanta citação eu vou fazer bonita. Grande abraço. Convidamos para o seu pronunciamento aqui na tribuna a professora Marisa Furlan, vice-reitora da Unesp. Por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a mesa, o magnífico reitor da Unesp, professor Pascoal Barretti, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades acadêmicas presentes. Nós temos aqui hoje, vários pró-reitores, assessores aqui da nossa universidade, congregando com esse espaço. Excelentíssimo senhor Edinho Silva, prefeito de Araraquara, prazer enorme revê-lo e tê-lo aqui conosco. Excelentíssimo professor Cláudio César de Paiva, diretor da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Excelentíssimo professor Erivaldo Antônio Silva, nosso secretário-geral. Excelentíssima senhora Márcia Gulo, esposa do nosso querido homenageado, em nome da qual cumprimento todos os filhos e familiares aqui presentes. E agora, com muita honra e extremamente lisonjeada, eu fico muito emocionada, eu vou chorar aqui hoje, já estou emocionada. Cumprimento o senhor Inácio Loyola Brandão, nosso homenageado nessa cerimônia. Bem, especialmente em tempos difíceis como o que estamos enfrentando, cabe à universidade incorporar à sua rotina a tarefa de preservar e prestigiar o acervo científico e cultural da sociedade que a engendrou. A civilização, como tristes fatos recentes evidenciam, é sempre frágil e espera-se de toda a sociedade civil, universidades incluídas, um esforço contínuo para que conquistas não sejam dilapidadas. De fato, universidades não apenas concebem o conhecimento futuro, mas, paralelamente, devem também ser polos vigorosos de valorização da ciência e da cultura presentes. É precisamente no exercício dessa nobre tarefa que temos hoje a honra de presidir essa cerimônia, em que a Universidade Estadual Paulista, a nossa Unesp, registra a concessão do título de doutor honoris causa ao ilustre escritor, contista, romantista, cronista, dramaturgo, Inácio de Loyola Brandão, filho dileto de Araraquara e amigo permanente da Unesp. Inácio, posso chamá-lo de Inácio, né? Embora natural de Mirassol, sou araraquarense de coração. Eu já vou me emocionar, tá vendo? Palelê. Me considero privilegiada por ter sido abraçada por Araraquara e seus moradores notáveis, né? Participam desse sentimento de pertencimento e alegria de viver lá.
terra de artistas e intelectuais que encanta sua população com as mais puras expressões contidas em forma de contos, romances, crônicas, dramaturgia, representadas aqui por Inácio, de pinturas representadas por Ernesto Lia, e a sua musicalidade, todos abençoados pelo brilho do sol escaldante, não é, Edinho? E pela sombra e soberania de seus oitis. E por que não lembrar da nossa ferroviária, não é? Eu tenho o Mirassol também, né? E hoje temos nessa solenidade outro araraquarense notável, nosso prefeito Edinho Silva. O prefeito é um amigo e parceiro da Unesp há muitos anos. Edinho, receba meu cumprimento e o cumprimento dessa universidade. Eu já disse para você lá, né, mas vamos compartilhar mais uma gestão juntos, né? Se me permite, gostaria de contar-lhe um caos interessante, Márcio. Estávamos em junho de 2016, eu, professora Maria Valnice, aquela que está ali com a máscara branca, a professora Maria Valnice Bodrinha, pró-reitora de pós-graduação, também docente do Instituto de Química de Araraquara, também moradora de Araraquara, e outros colegas químicos. Nós estávamos em um congresso em Goiânia e decidimos e planejamos visitar Pirenópolis para desbravarmos seus encantos, fazermos caminhadas e etc. Após o jantar, caminhando pelas ruas de paralelepípedos, avistamos uma movimentação no Teatro de Pirenópolis. E prédio centenário ao lado da igreja. Era a 8ª Flipiri, festa literária de Pirenópolis. Entramos e nos deparamos com um escritor, com os olhos bem brilhantes, embriagava os presentes com seus contos. Não é, Valnice? Ficamos maravilhados e atônitos. O reconhecemos, éramos em 4 araraquarenses, e o reconhecemos, né? E instantaneamente nós falamos, exaltamos, é o Inácio de Loyola. Foi um momento incrível de encontro com a alma araraquarense, de encontro com nossa gente ilustre. Foi um encontro de gratidão pelo momento. Saímos felizes, emocionados, perplexos e gratos pela alegria que nos proporcionou. Muito obrigada. E todo o nosso encantamento, Inácio, resume os seus mais de 60 anos de atividade extraordinariamente fértil, que nos brinda com trabalhos marcantes, invariavelmente instigantes, muitos deles reconhecidos com os maiores prêmios editoriais, como Jabuti, e que lhe valeram, afinal, a eleição em 2019 para a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras. À vista da trajetória, muito sumariamente descrita, nada mais justo e coerente um escritor dessa relevância seja formalmente reconhecido pela nossa comunidade acadêmica. Mas talvez caiba salientar ainda que a oportunidade dessa outorga. Inácio não é apenas um grande escritor, mas é um grande autor particularmente atual. Conscientemente, algumas de suas obras índice velejam em meio às tensões e violência do autoritarismo brasileiro. Veja-se Zero e não verás país nenhum, como todos aqui citaram, inclusive Inácio. E esse caminho pedregoso e ainda verificável, mais recentemente, em Desta Terra, nada vai sobrar, a não ser O Vento que Sobra sobre Ela, 2018, tipicamente um dos seus romances chamados distópicos, mas mais apropriadamente um romance parábola. Em todos esses casos, para o leitor atento, mesmo que sem qualquer compromisso com a crítica literária erudita, o que se percebe é uma enorme consternação com um país que se contorce e sofre na dor de seus filhos. Vamos lá. Inácio nos deixou um recado preciso sobre como curar um país que sofre pelo obscurantismo e delirante sem rumo. Você já falou bastante sobre isso. Você é grande, nosso, Inácio, e nos representa. Ufa.
Um enorme talento literário, com sensibilidade aguçada pelo sofrimento de seu próximo e uma atenção analítica privilegiada. Eu diria até premonitória em relação ao destino brasileiro. A Unesp considera um privilégio cívico a oportunidade de publicar seu apreço por esse escritor que honrou a sua geração. Muito obrigada, Inácio, por esse momento de pura emoção. Estou muito emocionada mesmo. Muito obrigada a todos. Tem a palavra o magnífico reitor da Unesp, professor Dr. Pascoal Barretti, para o seu pronunciamento e encerramento desta sessão solene. Ao encerramento dessa solenidade, como reitor, devo manifestar minha honra e satisfação de que a nossa universidade tenha conferido em Inácio de Loyola Brandão sua maior honraria, que se refere a personagens que têm se destacado, exercido grande influência em determinadas áreas da literatura e das causas humanitárias. Inácio de Loyola Brandão se junta a outros 16, que anteriormente na nossa universidade receberam essa honraria, iniciando por Adolfo Pérez Pitel, em 1945. Nada mais honroso para a Unesp Inácio seja o primeiro desta década, o primeiro desta gestão. Mestre Inácio, seus ensinamentos serão perenes. Suas frases também. Me permito usar algumas delas para me manifestar. Ao povo brasileiro, num dos seus mais sombrios momentos da sua história, a nossa Unesp. Primeira frase. Inácio, estes últimos anos, saltamos rapidamente de um ciclo para outro. Mal nos acostumamos a um, precisamos mudar incessantemente. Viver de esperança torna as pessoas passivas. Para transformar a esperança em realidade é preciso usar forças, mobilizar-se. Nada pior que a memória do gesto não realizado. Ao senhor mesmo, Inácio de Loyola Brandão. Mesmo dizendo não ser professor, para nós é um professor. O senhor disse, um professor é quem os alunos confiam, é muito mais do que um pai. Saiba que o senhor é esse exemplo de confiança para todos nós. Viva Inácio de Loyola Brandão. Muito obrigado. Professor Pascoal, para o encerramento da solenidade. Deputado, autoridades presentes, familiares, professor Inácio, declaro encerrada a sessão de homenagem e entrega do título de professor honoris causa ao senhor Inácio de Loyola Brandão. Muito obrigado, professor Pascoal. Agradecemos a todos que acompanharam ao vivo a transmissão da solenidade pela TV Unesp em seu canal oficial no YouTube. Agradecemos aos convidados, aos familiares aqui presentes e solicitamos que aguardem, por gentileza, a saída da mesa diretora, por favor. Obrigado.